Olá, eu queria falar um pouquinho sobre a animosidade que eu tenho visto na internet entre as mulheres que optaram por cesariana e as mulheres que optaram pelo parto natural. Bom, primeiro eu queria falar que eu acredito que essa competitividade que eu vejo é uma maneira muito mais masculina de agir do que uma maneira feminina de agir. As mulheres, tradicionalmente, a gente coopera uma com as outras e não compete uma com as outras. Mas eu acho que a gente está muito habituada a viver nesse mundo mais masculino de competição. Então, isso que eu vejo na internet. Eu vejo uma mulher que teve cesariana acusando a mulher que teve parto natural de radical e tal. E eu vejo a mulher que teve parto natural acusando a mãe que optou pela cesariana por ser menos mãe, menos mulher e tal. E eu acho que essa discussão não ajuda e não acrescenta em nada. Porque, na verdade, se a gente for ver, todo parto é um rito de passagem. E eu vou falar mais disso no futuro. Mas todo parto é um rito de passagem. Todo parto nos traz algum ensinamento que a gente vai poder carregar para como a gente vai criar nossos filhos e como a gente se entende como mulher e tal. Então, todo parto é positivo. O parto sempre te leva para um degrau a mais do que você era antes do parto. O parto vai ser sempre uma iniciação, independente do parto que você teve. Mesmo que você tenha visto o seu parto como um parto negativo, ele sempre vai ser positivo, de uma certa forma, porque ele vai ter te ensinado alguma coisa. Então, eu acho que uma mulher ficar acusando outra mulher realmente não é assim que a gente vai se ajudar. Eu vejo muitas vezes as mulheres que optaram por cesariana ficarem na defensiva, e é compreensível, né, porque elas se sentem atacadas, mas a gente na verdade não sabe o contexto em que elas estavam inseridas, a gente não sabe dos medos que ela teve, que ela carregou, a gente não sabe o que ela foi, qual a informação que ela teve, a gente não sabe como começou o trabalho de parto, enfim, a gente não sabe nada para poder julgar mãe nenhuma, né? O mesmo vai para as mulheres que optaram pelo parto natural. Realmente eu entendo que há um certo tom de ativismo em muitas das mulheres que tiveram parto natural, e isso é compreensível. Porque isso até eu me identifico com isso na primeira gravidez, né? Na segunda gravidez eu mudei muito, mas na primeira gravidez eu tive que me tornar uma certa ativista, eu tive que ter uma certa agressividade dentro de mim para acreditar que eu conseguiria ter a minha filha de forma natural. Quando todo mundo, a sua sociedade, a sua família, os médicos, a mídia, todo mundo à sua volta diz que você está pensando de uma forma errada, se você acredita dentro de você que você consegue fazer uma coisa e essa coisa não tem o apoio do coletivo, você se torna quase uma ativista para conseguir fazer aquilo. Então, essa foi a postura que eu tive no parto da minha filha. Sabe, eu lembro que eu pensava assim, até durante o trabalho de parto, se um médico entrar aqui, a Leoa baixou em mim, eu pensava assim, se um médico entrar aqui, eu vou colocar ele pra correr. Eu realmente tive minha filha com 2 empurrões. Falei assim, eu vou fazer isso. E realmente isso foi positivo pra mim naquele momento, me levou pra onde eu tinha que levar pra eu começar a acreditar no meu corpo e tal. Mas eu não acredito que a gente tem que ser ativista. Eu acredito que muitas mulheres que têm o parto natural, elas acabam sendo ativistas, ou de repente só as ativistas, as mais ativistas, as mulheres que estejam dispostas a remar contra a maré, porque é cansativo, é muito cansativo você ir contra a sociedade, e contra o que a sua família fala, e contra o que os seus médicos falam. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma personalidade meio ativista, uma personalidade que esteja disposta a aturar certo tipo de provocações e tal. E é aí que eu acho que há a discrepância. Eu acho que no final essas duas mulheres, elas querem a mesma coisa, elas querem ter o melhor para elas e para os filhos delas, mas elas só têm talvez personalidades diferentes e vejam a realidade de forma diferente, né? Eu acho que a minha série de vídeos, ela tem a esperança de tentar unir nós todas, mulheres, no mesmo barco, de tentar fazer com que o ciclo menstrual, a menstruação, o parto, a menopausa seja abraçada por nós, primeiramente, e depois pela nossa sociedade. E para isso acontecer, a gente tem que primeiro se unir, porque as mulheres unidas conseguem realmente mudar o mundo, mas desunidas a gente não consegue mudar nada. Então a minha mensagem para esse vídeo é: vamos se unir, mulherada, vamos trabalhar com o que quer que seja que nosso parto nos ensinou e parar de atacar umas às outras, porque a gente sempre quis só o melhor para nós mesmas e para os nossos filhos, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.